Gratidão a cada um de vocês que se inscreveram no canal. E aqueles que deixaram o seu like, muito obrigado. Gente, esse canal é de vocês, eu sou apenas o administrador. O seu comentário é muito importante, e para aqueles que estão chegando, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E vamos ao vídeo de hoje. Nossa história de hoje começa assim. Aragão, Leandro e Raul eram 3 vigilantes do cemitério local. Eles se conheciam há anos e eram muito próximos. Uma noite, sentados em cima de uma tumba, decidiram contar lendas de terror e suspense uma para a outra, ao luar da lua cheia. O primeiro a contar sua lenda foi Aragão. Ele começou sua história com uma voz calma, mas cheia de suspense. Há muito tempo, nesta mesma cidade, existia uma casa abandonada, onde dizia-se que uma família maligna vivia. Eles eram conhecidos por seus rituais macabros e pela sua insanidade. Mas havia um membro da família que era ainda mais maligno do que os outros. Ele tinha o poder de controlar os mortos, e costumava trazê-los de volta à vida para servi-lo. Desde então, dizem que a casa abandonada ainda é habitada pelos mortos controlados. E se alguém tentar entrar lá, eles serão capturados e levados para servir ao membro da família maligna para sempre. Aragão parou por um momento, deixando Leandro e Raul em silêncio, presos em sua história assustadora. Mas Raul quebrou o silêncio dizendo: "Continua a história." Então Aragão prosseguiu. Mas há um aviso, uma placa de advertência para aqueles que se aventuram a chegar perto da casa abandonada. O aviso diz: antes de ser capturado, a pessoa começará a ouvir uma voz sussurrante em sua mente, dizendo para não se aproximar da casa. Mas a curiosidade é forte, e muitos não conseguem resistir ao chamado. O curioso que entram nesta casa, nunca mais saem. A partir daí, a lenda da casa abandonada e do membro da família maligna se espalhou pela cidade, assustando gerações e gerações. E ainda hoje, as pessoas dizem que a casa é evitada, e que a voz sussurrante ainda é ouvida por aqueles que se aproximam demais. Leandro, o segundo vigilante, disse: "Agora é a minha vez", com uma voz mais sombria e sinistra. Começou a narrar a sua história. Existe uma floresta escura e assustadora, que fica ao sul da cidade. Dizem que não há nada lá, exceto espíritos malignos e criaturas aterrorizantes. Mas há uma lenda que diz que existe uma árvore no meio da floresta, que é a casa de um demônio. Dizem que o demônio se alimenta da alma dos viajantes perdidos na floresta, e que ele é tão poderoso que pode controlar o tempo e o espaço. Muitos dizem que já ouviram gritos e gemidos vindo da floresta, mas nenhum sobrevivente conseguiu escapar para contar a história. Essa floresta escura e assustadora fica ao sul da cidade. E dizem que, à meia-noite, na lua cheia, o demônio sai da sua árvore e anda pela floresta, procurando sua próxima presa. Portanto, cuidado ao se aventurar na floresta escura. Mas há uma lenda que diz que existe um conjunto de árvores no meio da floresta, e que esse conjunto de árvores torna-se numa cabana, e que essa cabana é a casa de um demônio. Mas existe uma pessoa que não tem medo dessa floresta, nem do demônio. Essa pessoa é conhecida por Zacarias. Ele é um caçador de lendas e monstros. Desde que ele era jovem, ele ouviu histórias sobre a floresta escura e o demônio, mas ele nunca acreditou nelas. Ele sempre acreditou que havia uma explicação lógica para tudo, e que as lendas eram apenas histórias contadas para assustar as crianças. Mas um dia, Zacarias resolveu ir à floresta escura para descobrir a verdade por si mesmo. Quando ele chegou lá, ficou surpreso com o quanto era sombrio e sinistro.
Ele ouvia gritos e gemidos vindo de todas as direções, e sentia uma presença maligna pairando sobre ele. Mas o caçador não desistiu. Ele continuou caminhando, em busca da árvore onde o demônio morava. Quando ele a encontrou, ficou ainda mais assustado no que estava vendo. A árvore era enorme, e suas raízes pareciam como dedos, abraçando as outras árvores, tornando-se em uma cabana. Mas Zacarias não tinha medo. Ele sabia que precisava provar que a lenda era falsa, e que não havia nada além de sua imaginação. Então, o caçador subiu na árvore, e encontrou uma porta escura e sinistra. Ele entrou, e encontrou um salão grande e sombrio, cheio de velas acesas. No centro da sala havia uma figura alta e sombria, com olhos vermelhos e uma voz sinistra. Neste momento o demônio falou: "Como você tem a ousadia de invadir a minha casa?" O caçador respondeu: "Eu vim aqui para provar que você não existe, você é apenas uma imaginação." Zacarias enfrentou o demônio, pegou água benta, e começou uma longa e intensa luta do bem contra o mal. Depois de uma longa e intensa batalha, o caçador conseguiu derrotá-lo. Mas a partir desse dia, Zacarias nunca mais foi o mesmo. A voz do demônio havia se tornado parte dele, e o caçador começou a falar com uma voz mais sombria e sinistra. Mas Zacarias continuou com sua lenda, viajando pelo mundo em busca de novas aventuras. E todos que o ouviam falar, sabiam que o caçador havia enfrentado o demônio e saído vitorioso. E por fim, foi a vez de Raul, terceiro vigilante, contar sua lenda, com uma voz trêmula e nervosa. Raul começou a narrar. Há uma igreja antiga, no topo de uma colina, fora da cidade. Dizem que lá, há um sacerdote que vendeu sua alma ao diabo em troca de poder e riqueza. Mas, com o tempo, o sacerdote se arrependeu de sua escolha e tentou desfazer o acordo com o diabo. Mas o diabo não permitiu, e castigou o sacerdote, prendendo sua alma para sempre na igreja. Desde então, dizem que o sacerdote assombra a igreja, procurando alguém que possa libertá-lo de seu tormento. E todas as noites, quando a lua está cheia, o sacerdote sai de sua prisão e percorre as ruas da cidade, procurando por alguém que possa salvar sua alma. Dizem que, se você encontrar o sacerdote e não tiver medo dele, ele lhe contará um segredo que mudará para sempre sua vida. Os três vigilantes terminaram suas lendas e se olharam, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Eles começaram a discutir se acreditavam ou não nas histórias que acabaram de ouvir. Aragão se levantou, olhando em volta para os outros vigilantes. Ele pegou uma lanterna e começou a andar na direção da igreja antiga. Raul falou: "Onde você está indo, Aragão? Não é uma boa ideia entrar naquela igreja sozinho." Aragão respondeu: "Eu quero ver se essa lenda é verdadeira." Leandro também falou: "Mas Aragão, você pode ser preso para sempre como sacerdote." Aragão ignorou seus companheiros e continuou andando. Quando ele chegou à igreja, começou a subir a escada que levava ao topo da colina. De repente, uma voz sombria ecoou na escuridão. O diabo falou: "Olá, o que você quer?" Aragão perguntou: "Eu quero saber sobre o sacerdote que vendeu sua alma a você." Diabo: "Ah, o sacerdote. Ele achou que podia negociar comigo, mas eu não sou tão fácil de se lidar." Aragão: "Eu quero ajudá-lo e libertá-lo." Diabo: "É uma proposta interessante." E continuou: "Mas por que você faria isso? O que você espera ganhar com isso?" O jovem engoliu em seco, sabendo que estava se metendo em algo perigoso. E falou: "Eu quero salvar a alma do sacerdote." Diabo:
Então você precisa primeiro provar sua coragem e força de vontade. Enfrente seus medos e enfrente as sombras que habitam nesta igreja. Se você conseguir, eu libertarei o sacerdote. Aragão aceitou, mesmo sabendo que teria que enfrentar seus maiores medos para salvar a alma do sacerdote. Ele começou a andar pelas sombras escuras da igreja, esperando encontrar um meio de libertar o sacerdote de seu tormento eterno. O jovem caminhava lentamente, com a lanterna brilhando fracamente à sua frente. Ele estava cercado por sombras sinistras e o silêncio era assustador. De repente, escutou um barulho vindo de uma das salas da igreja. Aragão perguntou: "Alô? Quem está aí?" Não houve resposta, mas o barulho continuou. O jovem decidiu investigar e entrou na sala. Lá, ele viu o sacerdote, encolhido em um canto, com medo e apavorado. Aragão perguntou: "Padre, o que aconteceu?" "Sacerdote, o diabo me prendeu aqui para sempre. Ele me castigou por tentar desfazer o acordo que fiz com ele." Aragão falou: "Eu quero ajudá-lo a sair daqui." "Sacerdote, não há como escapar da minha prisão. O diabo é muito poderoso." Mas o jovem não desistiu. Ele continuou a investigar a igreja, procurando uma forma de libertar o sacerdote. Enfrentou vários desafios, incluindo sombras assustadoras e portas que se recusaram a abrir. Mas ele não desistiu e, finalmente, encontrou o caminho para libertar o sacerdote. Aragão falou: "Padre, você está livre." Sacerdote: "Obrigado, jovem. Você é muito corajoso." O jovem disse: "Eu só estou fazendo o que é certo." O sacerdote deu um sorriso triste e continuou a falar: "Infelizmente, a minha alma ainda pertence ao diabo. Ele nunca permitirá que eu saia desta igreja." Então Aragão disse: "Não, padre. Eu não vou desistir. Eu vou encontrar uma maneira de salvar sua alma." E assim, o jovem vigilante continuou sua jornada, determinado a salvar a alma do sacerdote e livrá-lo de seu tormento eterno. O vigilante viajou para muito longe, procurando conselhos de sábios e magos, mas nada parecia ser capaz de libertar o sacerdote. Finalmente, ele chegou a uma caverna escura, onde o diabo estava esperando por ele. O diabo disse: "Finalmente você chegou." E perguntou ao vigilante: "O que você quer?" Aragão respondeu: "Eu quero a alma do sacerdote. Ele não merece estar preso para sempre." Diabo: "Ah, mas ele fez um acordo comigo. Ele trocou sua alma por poder e riqueza." Aragão: "Mas ele se arrependeu. O sacerdote não merece ser castigado para sempre." Diabo falou: "Você é corajoso em vir até aqui para salvar a alma do padre." O vigilante perguntou: "Mas não há nada que você possa fazer para mudar o acordo que ele fez?" Então o diabo lançou um desafio: encontrar a chave do inferno, e tinha 5 regras. Primeira regra: Aragão terá 3 dias para encontrar a chave do inferno, que é escondida em algum lugar da terra. Segunda regra: Aragão pode pedir ajuda a quem quiser, mas não pode usar nenhum tipo de magia ou artefato sobrenatural. Terceira regra: se Aragão falhar em encontrar a chave do inferno dentro do prazo estabelecido, a alma do sacerdote será perdida para sempre. Quarta regra: se Aragão encontrar a chave do inferno, ele precisará usá-la para abrir a porta do inferno e libertar a alma do sacerdote. Quinta e última regra: a chave do inferno pode ser encontrada a qualquer momento durante os 3 dias, mas Aragão precisa ser o primeiro a encontrá-la e usá-la para libertar a alma do sacerdote. O jovem vigilante aceitou o desafio,
pois ele era a última esperança do sacerdote. Aragão era um homem corajoso e astuto, e ele estava determinado a vencer o desafio lançado pelo diabo e libertar a alma do sacerdote. Desde o primeiro momento, o jovem sabia que teria que usar todas as suas habilidades e conhecimentos para encontrar a chave do inferno. No primeiro dia, Aragão decidiu percorrer todas as bibliotecas e arquivos da região, buscando informações sobre a chave do inferno e seu paradeiro. Ele conversou com muitos sábios e estudiosos, que lhe deram pistas valiosas sobre onde procurar. No segundo dia, Aragão partiu para as montanhas, onde tinha ouvido falar de uma caverna misteriosa que guardava a chave do inferno. Ele enfrentou muitos obstáculos ao longo do caminho, mas não desistiu. Finalmente, ele chegou à caverna e encontrou a chave do inferno escondida em uma estátua de pedra. No terceiro dia, Aragão correu até a porta do inferno, usando a chave para abri-la. O diabo esperava lá, rindo da sua ousadia. Mas Aragão estava determinado a libertar a alma do sacerdote, e usou a chave para abrir a porta e entrar no inferno. Lá dentro, Aragão encontrou o sacerdote preso em uma cela, rodeado por demônios. Ele lutou bravamente contra eles, usando sua inteligência e coragem. Após vencer sua batalha, Aragão foi até a cela e finalmente conseguiu libertar o sacerdote. E os dois saíram do inferno. O sacerdote falou: "Obrigado, você teve muita coragem e bravura para me salvar." E assim, o sacerdote e o vigilante saíram da caverna. O sacerdote pôde retornar à sua vida normal. E Aragão tornou-se conhecido como o herói que salvou a alma do sacerdote da mão do diabo. Se tiver gostando do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E agora vamos continuar com a nossa próxima história de hoje. A noite estava fria e tempestuosa, e os 4 amigos, Maria, Pedro, Roberto e Tânia, estavam confinados em uma cabana remota, próximo a uma lareira. Eles tinham planejado passar a noite jogando jogos de terror e contando histórias assustadoras, mas agora parecia que a noite estava prestes a se tornar ainda mais aterrorizante do que eles jamais imaginaram. Maria começou o jogo, propondo um jogo de verdade ou consequência com perguntas assustadoras. O clima ficou tenso desde o início, com cada pergunta tornando-se mais aterrorizante que a anterior. Pedro era o próximo a responder uma pergunta e escolheu a opção verdade. A pergunta que Maria fez foi: "Você já sentiu a presença de algum espírito?" Pedro hesitou antes de responder, olhando para a escuridão além da janela da cabana. "Sim, eu já senti a presença de algum espírito", respondeu ele, sua voz trêmula. Roberto e Tânia trocaram olhares preocupados, mas tentaram esconder sua ansiedade. "Eu também já senti a presença de algum espírito", disse Tânia, querendo continuar o jogo. Mas então, ouviram um estrondo vindo do lado de fora da cabana. Os 4 amigos se olharam, sem saber o que fazer. Eles ouviram passos se aproximando da porta da cabana e então, uma figura sinistra apareceu na janela. Maria gritou, enquanto Pedro correu para fechar a porta. Roberto tentou acalmar Tânia, mas ela estava visivelmente apavorada. "O que está acontecendo aqui?", perguntou Roberto. Mas antes que alguém pudesse responder, ouviram uma batida na porta. Todos ficaram em silêncio, com medo do que poderia estar do lado de fora. "Alguém está aí?", perguntou Pedro, tentando soar confiante. Não houve resposta, apenas o som de alguém tentando abrir a porta. "Vamos sair daqui", gritou Tânia. Mas, antes que pudessem escapar, a figura sinistra entrou na cabana. Era um velho homem com um sorriso sinistro no rosto.
Bem-vindos ao meu jogo, disse ele. Vocês estão presos aqui para sempre. Os 4 amigos ficaram paralisados de medo, sem saber o que fazer. Os jovens tentaram fugir, mas a cabana parecia ser uma armadilha, sem saídas. Eles não tinham escolha a não ser obedecer ao velho homem. Vocês vão jogar o meu jogo, disse ele com um sorriso maligno. E não há nenhuma saída. Ele os levou para uma sala escura, com apenas uma vela acesa. O jogo começará agora, disse ele. E vocês não sairão daqui até que alguém ganhe. Os 4 jovens começaram a jogar, mas rapidamente descobriram que o jogo não era apenas uma simples brincadeira. Cada rodada era mais aterrorizante que a anterior, e eles começaram a suspeitar que o velho homem tinha outras intenções. "O que você quer de nós?", perguntou Pedro, tentando manter a calma. "Eu quero apenas que vocês joguem o meu jogo", respondeu o velho homem com um sorriso sinistro. "E vocês vão jogar até o fim." A noite parecia não ter fim, e o jogo continuou a se tornar cada vez mais aterrorizante. Os jovens começaram a suspeitar que o velho homem tinha algum tipo de poder maligno sobre eles, mantendo-os presos naquela cabana. Mas, então, Maria teve uma ideia. Ela sugeriu que eles fechassem os olhos e tentassem vencer o jogo, de olhos fechados. Os outros 3 concordaram, e juntos, pegaram nas mãos e lutaram contra o jogo. Após algumas rodadas, os jovens descobriram que o jogo tinha um feitiço. E, finalmente, após uma luta intensa, eles conseguiram quebrar o feitiço, e venceram o jogo. Era como se fosse uma ilusão de ótica. Pois ao quebrar aquela magia maligna, o velho homem desapareceu, a cabana desapareceu ao redor deles. Quando eles abriram os olhos, eles estavam de volta à estrada, onde tinham começado sua viagem naquela noite tempestuosa. Mas nunca esqueceram daquela noite aterrorizante e da figura sinistra do velho. Eles decidiram nunca mais brincar com jogos de terror, e viveram o resto de suas vidas tentando esquecer aquela noite assustadora. E se você chegou até o final deste vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E deixe seu comentário, ele é muito importante. Assim vocês estarão fortalecendo o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.